Pois bem, boa tarde, pessoal. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Mauricélio. Nós vamos aqui para essa aula inicial de física, destinada à preparação de alunos para o concurso EDUC 2000 2026, né, do Ceará. Nessa primeira aula, pessoal, nós vamos fazer uma introdução aos conceitos iniciais da mecânica, as bases da mecânica. Então, nós temos aí um currículo, né? Uma ementa a seguir, e essa ementa, nós pegamos o edital, né, o último edital aqui do concurso, e nós dividimos ele em semanas de aula. Então, esse curso preparatório, ele vai ter uma duração de 16 semanas, certo? E as nossas aulas, que irão ser duas a cada semana, irá abordar um tópico do edital. Quando o tópico for muito grande, nós iremos abordar em outra aula, certo? Então, esse conteúdo já foi previamente selecionado, dividido, exatamente para caber em 16 semanas, tá bom? Então, em 16 semanas nós iremos abordar, em 16 semanas nós teremos 32 aulas. Então, esse conteúdo todinho, ele estará dentro dessas 32 aulas, tá certo? Então, nesse primeiro momento, nós queremos abordar aqui os conceitos iniciais, né? Esses conceitos, eles são bastante cobrados na banca, né? E é um dos primeiros itens do edital, e é sobre a, as bases da mecânica, né? Aquelas bases filosóficas, tá certo? Então, nós vamos aqui para as bases do conhecimento da mecânica, certo? Então, nós sabemos que o desenvolvimento das ciências começa lá na Grécia. Começa na Grécia, e esses conhecimentos, eles vêm tomando um corpo e se formando, e hoje nós temos o que nós chamamos do componente curricular física, né? Mas nós sabemos que nem sempre foi assim. Antes tinha um aglomerado de conhecimentos, né? Eram chamados filósofos da natureza. E dentro dessa filosofia da natureza, né? Dentro dessa filosofia da natureza vai sair a física. Então, eu enumerei aqui alguns, né, dos nomes dos expoentes pelos quais nós vamos passar, né? Pelo menos citar na aula de hoje, que são aqui, aborda aqui um período histórico, né? 200 anos antes de Cristo, até aqui Galileu, né? É interessante notar que, que hoje nós estudamos ideias, né? Propostas por Galileu, lá no século XVI. Então, nós vamos abordar aqui algum desses conhecimentos. Então, como nós sabemos, nós da área da física, né? E quem não é da área da física, se porventura vier assistir essa aula, as ideias, elas iniciam com as ideias do filósofo Aristóteles. Então, Aristóteles, ele sendo um filósofo da natureza, ele propôs ideias de conceitos físicos que hoje nós conhecemos com mais perfeição. E outros, né, conhecimentos propostos por Aristóteles, tinham um conceito
bastante rudimentar e trazia consigo muitas ideias errôneas, né? Por exemplo, as ideias de Aristóteles, na época de Aristóteles, né, eles já eram bem familiar com propriedades da luz. No entanto, quando se tratava de movimentos, do conceito de movimentos, né, Aristóteles, ele usou o que nós chamamos hoje de conhecimento, conhecimento comum. E esses conhecimentos comuns, ou seja, esses conhecimentos do senso comum, eles atrapalharam muito o desenvolvimento da ciência. E é aí que entram, né, as questões cobradas por, por concurso. Né? Querem saber se o candidato entende como nasceram essas ideias lá do início, né? Por incrível que pareça, os primeiros tópicos a serem cobrados da banca de concurso não é aquele conceito da cinemática, né? De velocidade, aceleração, e sim os conceitos de movimento, que trata mesmo da base da mecânica. E o que nós queremos passar para nesta aula de hoje é exatamente isso. Esses conhecimentos que fazem parte ali da basezinha da mecânica, né? Uma conversa, né? Uma exposição física, filosófica, mais desse conhecimento, como é que nasce tudo. Então, nós sabemos que Aristóteles deu uma contribuição grandiosa para a ciência, especialmente para a física, né? Para a ciência filosófica, né, a própria filosofia. No entanto, muitas coisas do que Aristóteles falou, né, era melhor que ele nem tivesse falado na questão quando se trata dos conhecimentos físicos, porque esses conhecimentos essas ideias iniciais que ele propôs, né, vieram de tal forma atrapalhar muito o nascimento das bases da ciência e muitas vezes levou muitos anos para essas ideias aristotélicas serem derrubadas, serem refutadas. Olha, o pensamento aristotélico ele é tão forte que ele só vai ser derrubado depois de Galileu, né? Veja bem, ó, Aristóteles, nós estamos aqui 300 anos antes de Cristo. As ideias aristotélicas, elas são tão fortes que elas vão até aqui, ó, certo? Até no século XVI. Ou seja, mais de 2.000 anos para essas ideias serem derrubadas, né? E por que esses pensamentos, o que nós chamamos hoje, né, de ideias ou pensamentos aristotélicos, eles foram tão difíceis de serem combatidos? Porque é o seguinte, Aristóteles, olha, veja bem, Aristóteles usava o que nós chamamos de senso comum, né? Senso comum, ou seja, eles consideravam correto com base aquilo que eles consideravam correto era baseado em experiências do dia a dia. E combater essas ideias do dia a dia não eram tão fáceis, certo? Então, veja, por exemplo, uma das coisas que Aristóteles dizia, né? Que um corpo que tem maior peso cai primeiro. Então, uma ideia dessa, ela é muito difícil de ser combatida. Por que essa ideia ela é difícil de ser combatida? Ora, porque no dia a dia nós presenciamos isso. Essa ideia aristotélica, né, ela está presente no senso comum, e nós presenciamos essa ideia no nosso dia a dia. Então, é muito difícil você chegar para uma pessoa que não tem essa informação prévia e dizer, olha, um corpo com maior massa irá cair ao mesmo tempo no solo, de uma certa altura, que um corpo de maior massa. É muito difícil para alguém aceitar. Então, Aristóteles, ele fazia com que esse conhecimento, conhecido como senso comum, certo?
as pessoas aceitassem de forma fácil, né? Um exemplo aqui, né? Uma das questões dele. Por exemplo, se você deixar uma pedra e uma folha de papel caírem ao mesmo tempo do alto de um prédio, aí ele dizia, qual irá cair primeiro? Então, logicamente, que usando o senso comum, quem usa o senso comum vai dizer o quê? Né? É lógico, o senso comum vai dizer que, né, quem chegará primeiro, certo? É exatamente aquele que tem a maior massa, né? Ele chega. Aí nós temos aqui três opções. A, eles chegarão ao solo ao mesmo tempo, né? A pedra e a folha. A pedra chega ao solo antes que o papel. A pedra chega ao solo antes que o papel. Então, é uma lógica que a pedra, né, dentro da visão aristotélica, por ser mais pesada, ela irá chegar ao solo antes do papel, que é um senso comum, é uma ideia, né, aristotélica. Porém, nós sabemos que ele chega ao solo ao mesmo tempo. E aí, quem é que vai explicar por que que eles chegam ao solo ao mesmo tempo? Então, depois nós vamos ver que Galileu vai explicar que que a pedra, né, não cai. O fato da pedra ser mais pesada que a folha de papel, ela não irá cair primeiro do que o papel, né? Então, nós vamos abordar isso. Por que disso? Porque, porque para as ideias aristotélicas, elas consideram o quê? As ideias aristotélicas, elas consideram a seguinte coisa: os corpos mais pesados caem mais rapidamente que os corpos mais leves, né? Então, a pedra chega ao solo, né, primeiro do que o papel. Ou seja, uma ideia, até hoje, se uma pessoa não tiver esse conhecimento prévio, ela vai dizer isso. Ou seja, a pessoa carrega consigo essa ideia aristotélica. De certa forma, todos nós nascemos com essas ideias embutidas em nós, né? Cabe à ciência tirar essas ideias aristotélicas que nós já nascemos com ela, porque você nasce com essa ideia, né? Outra propositura, outro exemplo, nós podemos abordar aqui, era o seguinte, ó, o estado natural dos corpos, quando você empurra um corpo, ao cessar essa força, o corpo. Então, uma das primeiras ideias, né, mais difíceis de serem combatidas, uma das primeiras ideias aristotélicas mais difíceis de ser combatida era exatamente a questão do peso, né? A segunda era a ideia que Aristóteles tinha de que para manter o movimento de um corpo, era necessário existir uma força, né? Era necessário existir uma força. Então, se não existisse essa força, o corpo cessaria seu movimento. Então, vejam bem, se eu tenho um corpo, né, aqui, de massa M, um corpozinho de massa M, certo? Esse corpo de massa M, ele está sujeito a uma força F. Então, é o seguinte, ao cessar essa força, o que vai acontecer com o corpo? Ele permanece em movimento ou o corpo retorna ao repouso? Então, essa era a pergunta. Então, se nós usarmos o senso comum, nós iremos dizer que o corpo cessará o seu movimento, né? O corpo vai cessar o seu movimento. Por quê? Porque nós estamos usando o nosso senso comum, né? Então, o senso comum nos diz que só há movimento, né? Só há movimento se existir uma força. Qualquer pessoa irá responder
dessa forma, tá bom? Então, veja, essa ideia aristotélica, ela só vai ser quebrada com os conceitos trazidos por Galileu no século XVI e, posteriormente, aprimoradas, aperfeiçoadas por Isaac Newton. Então, vejo o tanto de tempo que levou para essas ideias serem quebradas, tá certo? Levou muito tempo. Então, é o seguinte, para Aristóteles, se no momento que essa força aqui, na ausência dessa força, esse corpo vai parar. O corpo retornará ao seu estado de repouso, né? Se essa força aqui for cessada. Porém, hoje nós entendemos que não é desta forma, tem uma implicação. Outra coisa muito difícil de ser combatida, né, nas ideias aristotélicas, era a seguinte, né? Vejamos aqui, o estado de movimento de uma caixa, certo? Então, vamos imaginar aqui uma caixa que tem uma caixa aqui, sujeita a duas forças, que é a força F1, certo? E aqui uma força F2, certo? Então, vamos estudar o movimento dessa caixa. Então, para Aristóteles, como era que Aristóteles entendia essa ideia? Ó, se F1, né, nós temos aqui, nós podemos ter três opções. F1 maior do que F2, F1 menor do que F2 e F1 igual a 2. Então, para Aristóteles, né, se F1 for maior do que 2, então o corpo vai se mover para a direita, certo? Se o F1 for menor do que o F2, o corpo vai se mover para a esquerda. E se o F1, né, se o F1 for igual ao F2, o corpo vai estar em repouso, tá certo? Só que é o seguinte, Aristóteles ainda não tinha um conhecimento do que seria a aceleração, do que era aceleração. Então, o conceito de aceleração para Aristóteles, ele não existia, esse conceito de aceleração, tá certo? Então, para Aristóteles, essa caixa aqui, ó, a ideia aristotélica é o seguinte, se o F1 for maior do que o F2, ele vai se mover, é da lógica, né? Pela ideia aristotélica. O corpo vai se mover aqui, ó. Se mover aqui, ó. Para a direita. Tá certo? Se o F2 for menor, ele vai se mover o contrário, vai se mover para a esquerda. Ok? Porém, Tá gostando aí, P? nós sabemos que velocidade e aceleração não tem a velocidade. Quem define para onde o corpo vai se mover não é a velocidade, né? E sim a aceleração. Então, uma correção aqui ser feita seria o seguinte: não seria aqui essa velocidade, certo? E eu teria o quê? A aceleração. Quem vai introduzir essa aceleração, né? É quem? É exatamente, certo? É exatamente Galileu. Então, o correto se a força 1 e F2, se a força 1 é maior do que F2, e esse corpo, né? E a aceleração dele, isso quer dizer que a aceleração dele está para a direita, e não a velocidade. Se F1 é menor do que F2, esse corpo, né, quer dizer que a aceleração dele está para a esquerda, e não a velocidade. Porque eu posso ter o seguinte aqui, ó. Eu posso ter o seguinte, esse corpo sendo acelerado aqui para a direita, né, com força resultante.
Eu pego aqui a força resultante que atua sobre esse corpo, né? Então, o sentido dessa força me dará também o sentido da aceleração, certo? Só que esse corpo aqui, ele pode estar sendo indo para a direita, né? Nesse movimento aqui, para onde aponta a aceleração. Porém, a sua velocidade pode estar para a esquerda. Nós vamos aprender aqui na frente, mais adiante, que não é a aceleração que define, né, o sentido do movimento. Isso é a aceleração, né, quando eu tenho uma força resultante. Então, essas ideias, elas eram muito difíceis de ser combatidas, né, porque eram ideias do senso comum. Daí porque que é tão explorado, né, nas bancas de concurso, essas ideias aristotélicas, porque alguém pode até estranhar. Poxa, hoje eu começo estudando mecânica pelas ideias de Galileu, né? Mas por que essas questões são tão cobradas nas bancas de concurso? Exatamente por isso. Porque se quer saber se o candidato, né, entende como nasce, como nós chegamos às ideias que nós conhecemos hoje, né? A correção aqui seria, em vez de velocidade, aceleração, né? E aqui a aceleração igual a zero, certo? Então, essas ideias vão ser combatidas por Galileu. Outra coisa também que levou muito tempo para ser refutado, né? A questão do heliocentrismo e a questão do geocentrismo, né? Para quem entrou aí depois, nós estamos na parte filosófica, né? Aqui nas bases da mecânica, que essa base vai nos levar a entender mais na frente, né, como foram propostas por Galileu as ideias iniciais, né? Então, uma ideia, por exemplo, que levou mais de 2.000 anos para ser refutada foi a ideia do heliocentrismo, do geocentrismo, né? Porque esse modelo do geocentrismo, né, ele bem difundido por Aristóteles, é o seguinte, que a Terra, né, a Terra é o centro. Então, a Terra está aqui no centro, e ao redor, em círculos concêntricos, né, estavam aqui os planetas, tá certo? Então, essa ideia, ela levou mais de 2.000 anos também para ser refutada, né? Outra, e logo a Terra ocupando o centro, a Terra não poderia o que está em movimento, a Terra estaria em repouso, né? Então, a Terra em repouso, com os planetas girando ao seu redor. E isso vai levar muito tempo para ser combatido, né? Olha, essa ideia da Terra estar em repouso, ela era tão forte, né? Os argumentos usados por Aristóteles e seus seguidores, né? Eles eram tão fortes que, veja aqui uma ideia, né? Ó, segundo as ideias de Aristóteles, a Terra não poderia estar em movimento, né? Então, se a Terra tivesse em movimento, para ela dar uma volta no Sol, né, a sua velocidade seria de aproximadamente 30 metros por segundo. Então, o que acontece? Eles faziam a seguinte coisa, ó. Imagine a seguinte situação. Se a Terra realmente está em movimento, um pássaro, né, que está observando ali, ó, ele está observando algo ali no solo, né, de uma certa altura. Está aqui na árvore, está aqui a representaçãozinha aqui, né, e ele está observando aqui, por exemplo, uma minhoca. Então, esse pássaro decide voar em direção a essa minhoca, pegar essa minhoca e voltar novamente para a árvore. Então, a ideia aristotélica, eles combatiam o seguinte, olha, se realmente a Terra está em movimento, o que vai acontecer? Quando esse pássaro descer, certo? Quando ele descer 1 segundo, ele não vai mais encontrar a minhoca no mesmo lugar. Por quê? Porque se vocês estão dizendo que a Terra está em movimento,
Quando ele desceu 1 segundo, a Terra andou o quê? 30 quilômetros, né? E aí se pensava e dizia, realmente a Terra não pode estar em movimento, né? Porque se a Terra está em movimento a 30 quilômetros por segundo, né? E aí o pássaro desceu para pegar o seu alimento. Quando ele voltar, a Terra realmente tem se deslocado 30 quilômetros. Então, veja como é difícil combater uma ideia dessa daí, né? Então, o pássaro desce, tá certo? E aí, quando ele voltasse, já não teria mais, o seu alimento já não estaria mais no mesmo local, né? Outra ideia aqui que nós podemos aqui citar é a seguinte, né? Vamos aqui, eu vou passar aqui o slide. Pessoal, hoje, como é a primeira aula, eu ainda estou aprendendo aqui as tecnologias, né? Estamos aqui, muita tecnologia aqui, né? E aos pouquinhos eu vou aprendendo aqui a usar, tá certo? Então, vamos lá. Outra ideia de Aristóteles, então, essas ideias do movimento, né, da Terra, ela vai levar mais de 2.000 anos para ser combatida, né? Porque realmente um argumento desse. Outra coisa também, eles dizem, olha, se a Terra está em movimento, se você pular, você vai ser esmagado por a parede, né? Porque você vai ficar e a parede vai vir, né? Essa daí não era, né? E aí eles perguntavam, você vê os pássaros morrendo de fome, sem conseguir pegar o alimento? Se alguém pular, por exemplo, se alguém pular próximo de uma parede, a parede vai esmagar esta pessoa. Então, eles diziam, a gente não vê isso. Então, se a gente não vê isso, nós concluímos o seguinte, que a Terra está em repouso. A Terra está em repouso. A Terra não pode estar em movimento. Porque se ela tivesse em movimento, né, isso aconteceria. Então, essas ideias vão levar mais de 2.000 anos para ser combatidas. Elas começam a ser combatidas por quem? Elas começam a ser combatidas por Copérnico, né? Mas quem vai realmente selar, né, é Galileu. Como que ele fez isso? Galileu foi o responsável, né, por aprimorar seu primeiro telescópio, né? Então, com a melhoria do telescópio, Galileu pôde observar as luas de Júpiter. Então, ele observou as luas de Júpiter, tá certo? Lógico que antes de Galileu teve Copérnico, né? Teve também Johannes Kepler, tá certo? Mas quem realmente, né, foi lá e selou foi Galileu. Ele observou as luas de Júpiter, né? Ele aprimorou lá a sua luneta, e aí ele vinha e fazia com que o pessoal olhasse por essa luneta e visse lá. Então, Galileu, ele observou as 4 luas de Júpiter, né? Das 90 e poucas luas que Júpiter tem, e são muitas luas, viu, pessoal? Hoje nós conhecemos muitas luas de Júpiter, né? Mas Galileu conseguiu observar 4, né? E foi as 4 luas de Júpiter que ele observou, Ló, Europa, né, Ganimedes e Calisto. Ele observou essas 4 luas. E aí ele, né, vem aqui, né, olha aqui, a Terra não pode ser o centro, ó, nós estamos vendo astros, nós estamos vendo outros planetas, e as pessoas, né, não queriam. Mesmo assim, olha, para você ver como a ideia aristotélica era forte, né? Não, isso aí deve ser alguma obra de feitiçaria, alguma coisa que colocaram aí nessa luneta, né? Então, veja a necessidade, né, de realmente combatermos essas ideias errôneas, né? Então, Galileu, através da observação das luzes de Júpiter, ele mostrou, né? Mostrou que realmente a Terra não era o centro, a Terra não estava em repouso, né? A Terra estava em movimento. E isso ele mostrou através das luas de Júpiter. Então,
Galileu também provou, né, que uma pedra duas vezes mais pesada que outra não caía realmente duas vezes mais rápido. E se desprezar o efeito do ar, objetos de peso diferente, solto ao mesmo tempo, caem junto, atingindo o chão ao mesmo tempo. Então, Galileu também provou isso, né? Diz a história que foi lá na Torre Inclinada de Pisa, né? Nós não sabemos se realmente isso condiz, né? Mas, enfim, ele provou, mostrou, e, posteriormente, essas ideias foram aceitas, né? Mas, olha só, levou 2.000 anos para ser, mais de 2.000 anos, né? Para ser combatido, para ser entendido essas ideias de Galileu. Outra coisa também, né? Olha só, o conceito de inércia, ele não cabe dentro das ideias de Aristóteles, tá certo? Dentro das ideias aristotélicas, o conceito de inércia. Vejam bem, para Aristóteles, um corpo, ao cessar de uma força, ele permaneceria em movimento. Então, outra ideia aristotélica era a seguinte, que foi combatida, foi mostrada experimentalmente por Galileu. Imagine a seguinte situação, né? Um barco em movimento, em um mar calmo, e é deixado cair uma pedra de lado do mastro, certo? Então, a ideia aristotélica, ela diz o seguinte, ó, que o barco, né, como ele está avançando com uma velocidade v, o que acontece? Essa pedra tende a cair mais atrás, tá bom? Então, aqui nessa figura, nós temos a sequência do que aconteceria segundo Aristóteles. Essa pedra ela ia cair lá atrás do barco, tá certo? Então, isso aí era o que era mostrado e entendido, né? Se o barco está em movimento, então é uma ideia de senso comum, né? O barco está em movimento. Então, a pedra cai, o barco parte e ele fica. Posteriormente, Galileu formulou, né, o princípio da independência dos movimentos, que esse princípio nós usamos muito para resolver os problemas de mecânica, né? Que o movimento, por exemplo, você tem dois movimentos, né? Um movimento bidimensional. Você tem um movimento, né? Você tem um movimento aqui no eixo X e você tem um movimento aqui no eixo Y, né? Então, ambos os movimentos ocorrem independente um do outro, tá certo? Esses movimentos, eles acontecem de forma independentes. Então, isso aí ficou conhecido como o princípio da independência dos movimentos. Mas, né, para os aristotélicos, o que aconteceria era isso aqui, ó. Né? O que aconteceria era isso aí. Nós sabemos hoje, né, que devido à ação da inércia, a pedra vai acompanhar, né, a pedra, o objeto, vai acompanhar, né, um movimento do barco. Então, olhando de longe, né, o observador observar o que está aí representado, né, esquematicamente nessa figura, né, figura esquemática, né. Então, a pedra, ela cai dessa forma, tá certo? Então, mas isso aí para ser combatido, levou muito tempo, né, para essa ideia ser combatida, tá certo? Mas ela foi combatida por quem? Por Galileu. Outra coisa aí aqui sobre o movimento dos corpos. Pronto, essa questão do movimento vertical, mais na frente a gente vai abordar, a independência dos movimentos, inclusive tem até questão, né, dos últimos concursos, eles cobraram, né, essa questão da independência dos movimentos. Só que, às vezes, a banca cobra de uma maneira tão sutil que a gente, mesmo como professor de física, a gente acaba dando ali um deslize, né? Quando a gente vai ver uma palavrazinha, daí a importância de se revisar. Então, essa ideia foi mostrada, né, mais na frente, que não era como como Aristóteles propôs. Sobre o movimento, pronto, aqui sobre o movimento, que é onde nasce realmente
aqui as ideias da mecânica. Como é que Galileu vai mostrar para Aristóteles, para as ideias aristotélicas, né? Vai mostrar no sentido figurativo, né? Porque Galileu é muito depois de Aristóteles, né? Vai combater as ideias aristotélicas da seguinte forma. Então, lembre-se, para Aristóteles, um corpo só poderia estar em movimento se houvesse força sobre ele, tá certo? Então, o que Galileu propôs? Então, nós sabemos do famoso experimento do plano sem atrito. Então, Aristóteles propôs o seguinte: se eu deixar essa bolinha aqui cair, certo? Até onde ela vai aqui do outro lado, né? Então, inicialmente, ele deixou ela rolar, né? Então, ela veio mais ou menos até por aqui, ó. Então, Aristóteles pensou, Galileu pensou assim, esse experimento é de Galileu, né? Galileu pensou o seguinte: se eu polir, né? Se eu polir, deixar bem polidinho, né? Ele ia lá, polia esse equipamento aqui, né? Esse plano, a bolinha, né? Com certeza é uma bola de madeira muito rudimentar. E aí ele observou que toda vez que ele fazia que ele eliminava parte do atrito, essa bolinha subia mais, ó. Até ela vir parar aqui, ó. Certo? Então ele concluiu o quê? A conclusão, né? Foi muito clara. Então, ele foi fazendo isso. Primeiro, ele fez o quê? Olha só a ideia de Galileu, né? Por isso que Galileu realmente é o precursor, né, da mecânica clássica. Olha a ideia do cara. Galileu fez o seguinte, ele não tirou logo esse lado, ele deixou, né, inclinou mais aqui esse outro lado. Quando ele inclinou, né, pela ideia aristotélica, essa bolinha só poderia vir até aqui, ó. Certo? Ou mais ou menos aqui, né? Então, ele ia perdendo aqui a velocidade ia subir só até aqui. Porém, ela continuava o movimento de tal forma, certo? De tal forma que ela chegou até, né, aqui a posição inicial. Então, Galileu, né, por intuição, ele pensou o seguinte: então, se não houver, então, imagine aqui um plano, certo? Onde aqui seja infinito e onde não haja atrito, o que é que vai acontecer? Então, vou ter aqui um movimento que nós chamamos de movimento perpétuo. Então, sem o atrito presente, né, sem lógica, aqui nós não estamos considerando força do ar, né, a resistência do ar. Esse movimento, ele poderia permanecer. Então, aqui já foi logo, já derrubou logo a ideia de Aristóteles. Por quê? Vamos aqui, ó. Então, se nós colocarmos essa bolinha aqui, ó, então, imagina a bolinha aqui, né? Quais são as forças agindo sobre essa bolinha? Então, nós temos aqui, ó, força sobre ela. Nós temos o peso, a força peso e a força normal. Pronto. Essas duas forças, né? Elas se cancelam. Pronto. Então, daqui eu posso dizer o quê, ó? Nesse pontinho aqui, eu posso dizer o seguinte, ó, que a força resultante atuando sobre essa bolinha, certo? Força resultante atuando sobre ela é zero. Então, cadê a força? Nenhuma força. Porém, o movimento continuava. A bolinha continuava com velocidade v. Então, está aí demonstrado experimentalmente que, na ausência de uma força resultante, a velocidade, o corpo continuava em movimento. Para Aristóteles, se não houvesse força, essa bolinha aqui deveria estar. Qual era o estado dessa bolinha aqui, ó? Se a força resultante sobre ela é zero, para Aristóteles, a velocidade dela deveria ser também quanto? Zero. Certo? A velocidade dela também deveria ser zero. Porém, Galileu mostrou experimentalmente que a força resultante igual a zero continuava com velocidade, né? E imaginemos esse plano infinito e sem atrito,
esse movimento aí ele seria perpétuo, né? Então, esse experimento de Galileu mostra que o papel da força, né, também é o seguinte, não é manter um corpo em movimento, né, e sim para variar a velocidade, né, porque qual seria o papel dessa força aqui, né? Essa força, ela tem um papel importante, não é manter o movimento, né, não é para manter o corpo em movimento, e sim essa força, ela é necessária para alterar a velocidade, né? Se você tem aqui um corpo com uma certa velocidade, tá lá o corpo com uma certa velocidade, aí você quer que ele aumente de velocidade, você vai lá e adiciona força. Esse corpo está com a velocidade, você quer que esse corpo, né, diminua a velocidade ou até pare, você vai com a força contrária, né? Para ele parar o movimento. Então, a força, quem altera a velocidade é a força. Certo? Então, a força, ela é responsável por alterar a velocidade. E ao contrário, né, de que a ideia aristotélica, né, pensava que a força era necessária para, né, manter o movimento. Mas não, o papel da força é alterar a velocidade, certo? Então, aqui, eu coloco essa ideia, né, que a força não é para manter o corpo em movimento, e sim para variar a velocidade, que o movimento só é genuinamente retilíneo e uniforme se o vetor velocidade tiver sua conservação de modo, direção e sentido, né? Aqui nós entramos num conceito, né, de vetor. A velocidade, como sendo uma grandeza vetorial, né, ela tem três coisas, né? Ela tem que ter o módulo, a direção e o sentido, certo? Então, o módulo é o valor, né? O valor numérico, o valor dessa força. Então, para a força, para mim ter um movimento, né? O movimento para essa velocidade ser constante, esses três aqui tem que ser invariáveis, né? Eles têm que permanecer constante. Quando esses três permanecem constantes, tá certo? Eu tenho o que nós chamamos de um movimento, né? Movimento retilíneo uniforme. Tá certo? Nenhum dos três pode mudar. Então, eu estou diante de um movimento retilíneo uniforme. O vetor aceleração não muda a velocidade, né? Até um erro, às vezes, de alguns aportilhas, né? Não digo livre didático, mas algumas aportilhas, né? Talvez feita na pressa, né? Que coloca que quem muda a velocidade é a aceleração, né? Então, o vetor aceleração não muda a velocidade. A sua funcionalidade é nos mostrar a taxa de variação da velocidade no tempo. Aí, mais na frente, nós vamos ver a definição de, de velocidade, né? De aceleração também, né? Aceleração é a dv dt, né? É a taxa de variação da velocidade com o tempo, né? Então, essa aqui é uma base, né? Que nos ajudará a resolver muitos problemas, né? Até mesmo teórico, que a aceleração não muda a velocidade. Quem é que muda a velocidade? É a força. O corpo está lá com o corpo está aqui no movimento retilíneo uniforme. Então, alguém vem lá com a força, terou esse movimento, terou essa velocidade. Então, o movimento não será mais movimento retilíneo uniforme, será outro movimento. Por exemplo, eu posso ter um movimento uniforme e ele não ser. Se eu alterar isso daqui, ó, um desses dois aqui, eu não vou ter mais esse movimento retilíneo uniforme, né? Posso ter um movimento uniforme, como, por exemplo, movimento circular, né? Ele é uniforme, porém o sentido, né, da velocidade, ele muda de ponto a ponto, né? Já que ele é um movimento, né, circular, né? Imagina aqui uma pedrazinha girando aqui, né? Corpo girando aqui no círculo. Então, ele está mudando aqui de ponto a ponto, certo? Então, já não é mais um movimento retilíneo.
Outra coisa também, a impossibilidade da velocidade de um corpo variar espontaneamente, sem a ação de forças externas, constitui o princípio da inércia. Então, é o seguinte, Galileu, com esse experimento, ele mostra, né, que na ausência de forças pode existir movimento, e é aqui que ele chega no conceito de inércia, né? O conceito de inércia que era desconhecido para os aristotélicos, né? Então, vejamos só, né, no século XVI é que estamos chegando ao conceito de inércia, né? Levou muito tempo, né? Então, no século XVI, nós chegamos ao conceito de inércia mostrado por Galileu, tá certo? Então, Galileu, ele mostra, né, através dessa sua experiência aqui do plano inclinado, né? Deixa eu voltar aqui, né? Através do seu experimento do plano inclinado, ele mostra aí, chega no primeiro conceito de inércia, tá certo? Então, aqui, para resumir, né? Para resumir, Aristóteles, movimento exige força contínua. Vamos fazer aqui um resumozinho para a gente já ir aqui treinar nas nossas questões. E vocês vão observar que as questões são bem sutis, certo? E que esse conceito ele é fundamental para nós resolvermos alguns problemas de mecânica, tá certo? Nós vamos ter que resolver alguns problemas de mecânica e nós precisamos desses conhecimentos, tá certo? Então, para Aristóteles, o movimento exige força contínua. Para Galileu, a Terra imóvel, pois o movimento constante seria impossível, né? Para Aristóteles, movimento persiste sem força, se não houver resistência. Para Galileu, a Terra pode mover-se sem cessar, pois não há necessidade de força para manter a velocidade. Outra coisa também que os Aristóteles falaram é o seguinte, pois bem, se, né, no início, né, quando Galileu apresenta a ideia de força, os Aristóteles falavam o seguinte, ó, se um corpo, para se manter em movimento, precisa de uma força, imagine o tamanho da força para manter a Terra em movimento, né? Então, olha só como era difícil refutar essas ideias, né? Imagine o tamanho da força para manter a Terra em movimento, tá certo? Mas Galileu mostrou. Então, para Aristóteles, mistura de movimentos verticais, ele misturava, né? Movimentos verticais com horizontais, não fazia a distinção. Galileu propôs o quê? A independência do movimento. O movimento acontece independentemente na horizontal e na vertical. Eu trouxe uma questão sobre isso, viu? Não caiu aí na banca da CESP. Tem uma questão que aborda exatamente esse princípio aqui, né? Esse princípio da independência dos movimentos de Galileu. Tá bom? Fiquem à vontade. Então, pessoal, nós vamos aqui, ó. Antes de avançar aqui para os nossos exercícios, eu queria passar aqui só um vídeo para vocês. Olha só que interessante esse. Um vídeo que demonstra o princípio da inércia, né? Pois nós vamos estudar esse princípio, né? Que foi só uma base, ó, né? Então, que está em repouso, por inércia, tende a permanecer em repouso, está em movimento, né? Por inércia, tende a permanecer em movimento. O princípio da independência dos movimentos de Galileu, né? Ó, o princípio. Câmera lenta, ó, movimento vertical e movimento horizontal acontece de forma independentes, né? Então, isso daqui é aquele movimento lá do barquinho, né? O movimento que acontece lá no barquinho, certo? Então, vamos aqui para nossos exercícios. Ó, o primeiro exercício
proposto, ele foi aí uma questão de 2013, CESP, né? E a questão nos diz o seguinte, ó, na antiga teoria geocêntrica, Ptolomeu introduziu a ideia de epiciclos, com as quais reforçou a teoria aristotélica dos movimentos circulares no céu, possibilitando a previsão das posições dos astros com altíssima precisão. O modelo de Ptolomeu, com toda a sua complexidade matemática, durou desde o século II até a Idade Média, sendo um dos modelos científicos de maior sucesso da história. A inclusão da ideia de epiciclos na antiga teoria geocêntrica foi necessária para descrever o movimento. Nós temos aí 4 itens. Então, veja que interessante, ó. O modelo proposto por Aristóteles, né, da questão de que eu tinha aqui a Terra no centro, a Terra estava no centro, né, Terra era o centro, e ao redor dessa Terra, né, eu tinha aqui os círculos, né? Então, esse modelo aqui, ele não previa o movimento retrógrado de alguns planetas, né? Um movimento que também é conhecido como movimento de laço, né? Que é o planeta vinha, aí quando chegava aqui em um determinado ponto, ele vinha, chegava aqui, ele fazia isso e continuava o seu movimento, certo? Então, o modelo de Aristóteles, né? O modelo de Aristóteles não, né? O modelo geocêntrico, ele não sabia como explicar isso. Então, esse cara aqui, Ptolomeu, chegou e aperfeiçoou esse modelo, e Ptolomeu vai fazer o seguinte, ó. Ptolomeu vai propor que os planetas não estão girando aqui em círculos concêntricos à Terra, né? Em círculo concêntrico à Terra. O que está acontecendo? Nesse círculo, em cima desse círculo, tem os famosos epicírculos, né? E em cima desse círculo é que está girando o planeta. Então, aqui seria planeta, né? Então, aqui tem o planeta, certo? O planeta gira em epicírculos, né? Ao redor do círculo maior. Então, com essa correção, né? Com essa correção feita aí por Ptolomeu, né? Ele queria corrigir o quê, né? Ele queria corrigir exatamente o movimento dos planetas no sistema solar, porque o modelo não fazia essa previsão aí de como que um planeta está vindo aqui, né? E de repente ele chega aqui e volta, né? É o famoso laço, né? Ele não fazia essa previsão, tá certo? Então, tá aí uma questãozinha abordando. Aí é interessante que, né, ficar aqui bem, ficar registrado que quem propôs o modelo de epicírculos foi Ptolomeu, né? Em cima do modelo geocêntrico, né? Modelo defendido por Aristóteles. Esses epicírculos é exatamente para explicar o movimento retrógrado, né, dos planetas, certo? Segunda questão aqui, olha aí, ó. A introdução, aproveitar que a introdução da experimentação no método científico para validar uma observação é devida a Platão, Galileu, Aristóteles, Copérnico, Isaac Newton. Olha isso aí que interessante, né? Quem foi o responsável pela experimentação do método científico, né? Então, aqui, pelas nossas explicações, praticamente é Galileu, né? Galileu foi o responsável por propor o método científico, né? Não foi Isaac Newton, né? A diferença da mecânica newtoniana para a de Isaac Newton é o seguinte: Galileu, ele trouxe, né, as bases da mecânica, mas
né? Não tinha matemática o suficiente para formalizá-la, né? Então, vem Isaac Newton e formalizou toda essa mecânica. Terceira questão aqui, ó. Vamos julgar os itens abaixo, dizer quais são os corretos. As ideias relacionadas à física na Grécia Antiga. Então, é uma questão aí da Sebrasp também, tá certo? Questão bem recente. E está sempre na mesma pegada, né? Mesmo estilo de questão. Então, aqui, ó. 1. Aristóteles foi o primeiro filósofo natural a propor uma concepção de universo baseado nos 4 elementos: terra, água, ar e fogo. E aí? Alguém quer dizer aí se está certo ou errado? Foi ele que propôs esses os 4 elementos, né? 2. A física aristotélica baseava-se em grande parte na causalidade final, para explicar o movimento natural em que cada elemento movia-se, a fim de buscar o seu lugar próprio, de modo a ordenar o universo. Então, a questão 3, segundo, né, o item 3, segundo Aristóteles, com o cosmos dividia-se em 2 regiões, a supralunar, imutável e constituída de um quinto elemento, o éter, e a sublunar, mutável e constituída pelos 4 elementos: água, terra, ar e fogo, né? E o quarto item, Aristóteles inaugurou uma nova forma de compreender os fenômenos naturais. Assim, rompeu com a explicação mística, até então em voga, tendo sido o primeiro a propor explicações naturalistas sobre esse fenômeno. E aí, qual seria o item aqui para marcarmos? Veja que essas questões têm uma certa pegadinha, né? Quando nós observamos aqui o item 3, onde temos aqui, né? Terra, água, ar e fogo, também condiz aqui com esse item, né? Porém, vamos aqui, né, para o primeiro item, né? Deixa eu olhar aqui se alguém diz qual é a resposta correta aqui no chat, né? Item 1, 1 seria verdade, mas 1 e 2. Vamos lá. 1. Aristóteles foi o primeiro filósofo natural a propor uma concepção de universo baseado nesses 4 elementos, né? Quando nós olhamos, né, quem fez essa proposição não foi Aristóteles, né? Ele já pegou essa ideia de filósofos antes, né? Os famosos filósofos, né, já traziam esse conceito, né? O que é que Aristóteles faz? Aristóteles vai propor que esses 4 elementos, eles procuram o seu estado natural, tá certo? Mas não é Aristóteles que propôs esses 4 elementos, tá certo? Essa ideia, ela vem lá aproximadamente um século antes de Aristóteles já tinha essa ideia, né? E veja que nós que somos, deixa eu olhar aqui, temos professores aqui, eu conheço pelo menos 3 professores aqui de física, né? E desde já, pessoal, obrigado aí pela estar aqui nos acompanhando, né? Tem muitos livros didáticos que ele coloca essa ideia, né, de que a ideia de terra, água e ar e fogo foram propostos por Aristóteles, mas não é, certo? Isso aqui já existia essa ideia, então a 1 aqui, ela está errada. Se 1 está errada, nós temos eliminando aí a D e a E. Sobram aqui B e C, né, pessoal?
Então, entre B e C, nós temos aqui a quarta, né? A quarta é que vai decidir aqui. Aristóteles, ó, não vou nem ler as outras, né? Aristóteles inaugurou uma nova forma de compreender os fenômenos naturais e assim rompeu com a explicação mística até então em voga, tendo sido o primeiro a propor, né, explicações naturalistas sobre esses fenômenos. Não, esse item está errado. Quem quebra, quem vai quebrar com essas explicações místicas, né, é Tales de Mileto. Tales de Mileto, ele faz parte do período pré-socrático e ele quebra, ele começa a fazer algumas investigações, né, e faz essa quebra aqui, ó. Explicações naturalistas, e rompe com a explicação, rompe com a explicação mística, até então em voga, tá certo? Então, quem vai quebrar com esse misticismo é Tales de Mileto, tá certo? Daí o nosso item correto é o item B, tá certo? 3, segundo Aristóteles, o cosmos dividia-se em duas regiões, né? A superior e a inferior. E daí é que ele tem a ideia, né? Aí Galileu, Aristóteles vai explicar isso, né? A Terra está embaixo, porque ela faz parte da região de baixo, assim como a água. Por que, que o ar sobe? Por que, que o fogo tende a subir? Porque eles estão procurando o seu lugar natural, tá certo? Então, ele traz essa explicação. Os elementos, né, procuram o seu estado natural. Então, Aristóteles não propõe esses quatro elementos, ele explica que esses elementos estão procurando o seu estado natural, tá certo? Então, aí fica sendo correto o item B, pessoal. Bom? Item B. Vamos aqui para a próxima questão. Próxima questão. Próxima questão. Os conceitos de círculos e epicírculos não são originais de Ptolomeu, mas foram propostos por outros cientistas antes dele, como Hiparco, né? Ptolomeu aperfeiçoou-os. De acordo com o sistema ptolomaico, a Terra está parada no centro do universo. A inclusão dos epiciclos na antiga teoria astronômica foi necessária para descrever o movimento aparente, ó, da Lua, do Sol, dos planetas, das estrelas distantes. Então, outra questão bem parecida, né, pessoal? Bem parecida com aquela primeira questão, tá certo? Então, Ptolomeu, ele fez a inclusão desses círculos, né? Na verdade, ele não fez, né? Ele aperfeiçoou para explicar o que é exatamente o movimento retrógrado de alguns planetas, né? Então, ó, a Terra tem que permanecer no centro. Então, como é que nós vamos resolver isso? É o seguinte, você coloca epicírculos, né? E dentro desses epicírculos, o planeta ele tem como explicar esse retorno do planeta, tá certo? Então, tá aí, ó, dos planetas, né? Então, a Terra aqui, mais uma vez, a Terra está aqui ao centro, né? Para quem entrou aí depois. Só que observou você que tinha um movimento de planeta, né? Então, os planetas estão aqui. Que alguns planetas faziam isso, ó. Vinham, quando chegar aqui, faziam isso, ó. Voltavam e vinham para frente, novamente. Então, como explicar isso? Ora, adicionando aqui um epiciclo, né? E em cima desse epiciclo é que o planeta estava se movimentando, né? Ele estava aqui indo para frente, mas aqui ele voltava, né? Ok? Então, ele explicava esse famoso movimento de laço, né? Certo? O famoso movimento aqui de laço. Quinta questão. Em uma conhecida experiência, uma arma é disparada direcionada para um alvo elevado, que é abandonado em queda livre. Nessa experiência, a bala não atingirá o alvo, dependendo da sua velocidade inicial,
atingirá o alvo independente de sua velocidade inicial, atingirá o alvo se ele for abandonado após a bala deixar o cano da arma. Então, é até uma questão típica, né, de física, né? Então, essa questão, ela requer exatamente conhecimento da independência dos movimentos, né? E aí, qual seria a resposta, né? Então, o que ele descreve aqui é aquela famosa questão que nós sabemos, né? Nós temos aqui, né? Aqui alguém disparou um tiro, né? Certo? Aqui tem um alvo caindo, certo? E ele quer saber se esse tiro, se um tiro aqui disparado, vai alcançar, né? Esse alvo aqui, né? Então, atingirá o alvo, dependendo da sua velocidade inicial, atingirá o alvo, independente de sua velocidade inicial, atingirá o alvo se ele for abandonado após a bala deixar o cano da arma. E aí? Nós sabemos, até pela experiência, né? É por aqueles esportes, né? Tem aquele esporte que o cara joga um prato, o outro dá um tiro, né? Não sei o nome do esporte, né? Se alguém souber aí, coloque o nome desse esporte, né? Então, vai atingir o alvo, né? Então, atingirá o alvo. Então, você elimina dependendo da sua velocidade inicial, independente da sua velocidade inicial, né? Ela vai atingir o alvo, independente da sua velocidade inicial, né? Por quê? Porque aqui nós sabemos, ó, desse movimento aqui, ó. E é interessante que o cara pegou essa questão, né? Ele pega essa questão desse livro aqui, ó, do Moisés. Esse movimento aí, ele ele é explicado aqui na página 41, ó. Inclusive, tem até essa questão, ela é conhecida como o caçador e o macaco, né? Aqui na página 41, você tem até essa figura aqui. Então, ele pega essa explicação aqui, né? Ele pega essa explicação aqui e joga dentro da questão. Então, esses conhecimentos iniciais, pessoal, né, dos primórdios da ciência, nós não temos muitos livros, né? Assim, que tratam exatamente das bases da mecânica. Mas esse livro aqui, o Moisés, ele traz algumas introduções, né? Certo? Traz algumas introduções. E as questões dele, eu não vejo ser cobrada em bancos de concurso, né? A nível de SEDUX, né? Porque o capítulo só tem 4 questões, né? E são muito difíceis de responder. Tem uns que tem mais, mas são questões assim mesmo, bem desafiadoras, né? Mas, assim, para quem gosta de uma leitura, assim, um pouco, assim, de história, né? Ele traz uns apanhadozinhos. Em cada capítulo, ele conta uma historiazinha para iniciar o capítulo. Por exemplo, capítulo 3, movimento bidimensional. Aí ele vai contar aqui, ó, como é que se, né? Então, tem um poucozinho de teoria, para quem gosta dessa partezinha aqui, de iniciar um capítulo com uma história, né? Ele traz essa parte, né? Por exemplo, no capítulo 5, quando ele vai falar sobre as leis as leis de Newton, né? Ele fala sobre a atração entre as massas e já aproveita para avançar lá para frente para atração entre cargas, né? Então ele vai assim, ó, tem muito texto, né? Então ele é bem indicado para leitura, né? Não para resolução de questão, se o seu objetivo é uma prova a nível de SEDUC, né? Nível de SEDUC, não é tão aconselhável você ficar resolvendo essas questões, até porque são questões muito secas, né? Faça isso, encontre isso, prove isso. Mas nos capítulos, ele traz um bom texto para uma reflexão. Tá certo? Então, tá aí, ó, opção, né? E nós ficamos com a opção C.
Próxima questão, questão 6, né? Para explicar de que forma um objeto como uma flecha poderia continuar se movimentando para frente após se libertar da força exercida pela corda do ar, Aristóteles propôs uma teoria consistente com a visão do movimento como uma interação entre o objeto e o meio no qual ele se move. Então, veja bem, de acordo com a teoria de Aristóteles, assinale a opção correta em relação ao movimento de uma flecha após ser liberada pela corda de ar. Então, é o seguinte, essa questão agora, ela nos pede para, de acordo com Aristóteles, né, o que justificaria o movimento dessa flecha, né? O movimento dessa flecha é justificado pelo quê? Tá certo? Então, vamos lá. A trajetória do centro de massa da flecha é triangular, né, devido ao formato, né, da flecha. B, a componente vertical da quantidade de movimento da flecha é constante, a componente vertical da quantidade de movimento, né, está faltando um dia, da flecha é constante. Ao se deslocar para frente, na parte de trás da flecha se forma um vácuo, que é preenchido pelo ar, que a impulsiona. D. Ao ser lançada pelo arco, a flecha adquire ímpeto, que vai aumentando à medida que a flecha se desloca para frente. E o movimento da flecha é retilíneo e uniforme. E aí, qual seria a nossa resposta aqui, né? Nossa resposta aqui seria qual? Aí, se nós voltarmos aqui nos slides mais atrás, aqui, né, deixa eu ver aqui, eu estou me situando aqui, pessoal. Deixa eu passar aqui, né? Deixa eu voltar aqui um slide, que faltou a gente comentar aqui só um. Pronto. Nessa questão aqui, ele faz referência ao éter, né? Então, é importante mencionar também que para Aristóteles não existia vácuo, certo? Não existia vácuo. O vácuo, né? Era um meio no qual era totalmente preenchido com o famoso éter, né? Esse éter aí vai ser desvendado depois, né? Certo? Então, vamos aqui voltar novamente para a nossa questão aqui. Pronto. Então, o que Aristóteles dizia? Né? A trajetória do centro de massa da flecha... Não falava isso. A componente vertical da quantidade de movimento da flecha é constante. Ao se deslocar para frente, na parte de trás da flecha, se forma um vácuo que é preenchido pelo ar que impulsiona. Ao ser lançado pelo ar, a flecha adquire ímpeto, que vai aumentando à medida que a flecha se desloca para frente. Então, segundo Aristóteles, o que acontecia? Esse ar, né? Esse ar ia para, ao se deslocar para frente, na parte de trás da flecha, se forma um vácuo, que é preenchido pelo ar que impulsiona. Então, a flecha, né? Então, imagine aqui, né? Vamos imaginar o seguinte: a flecha vem cortando aqui o ar, certo? Então, aqui atrás vai ficando um vazio. E esse vazio, ele vai sendo preenchido, certo? Ele vai sendo preenchido pelo ar que foi cortado, impulsionando, ó, a flecha para frente. Olha a ideia, né? Então, é por isso que as ideias de Aristóteles levaram mais de 2.000 anos para ser quebrado. Olha só como a explicação era fantástica para o movimento de uma flecha, né? Ao ser... Por que ela continuava o movimento, né? Porque o ar cortado, né, vinha, ocupava o espaço que a flecha tinha deixado aqui e empurrando. Então, essa massa de ar empurrando, 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 e esse movimento se seguia, né? Nós sabemos que não é dessa forma, nós sabemos que é pelo a conservação da energia, né? Então, aqui, item C, né? Item C, tá certo?
Então, nossa resposta é essa daí, tá certo? Vamos aqui para a próxima questão. Então, para fechar essa parte filosófica, né, nós trazemos aqui a questão 7, que é a questão que ela vai fechar essa parte filosófica, né, encerrando a famosa inexistência do éter, né, do éter, tá certo? Então, a questão aborda o experimento de Michelson e Morley, que o que eles pretendiam demonstrar, né? Então, essa experiência pretendia demonstrar o quê? Primeiro, a hipótese da quantização de Planck, o princípio da incerteza de Heisenberg, que a velocidade da luz seria constante e limitada, que a luz se propaga como onda e não como partícula, a existência do éter luminífero, que seria uma substância onde as ondas da luz se propagariam, né? E aí? Né? Essa questão, né, ela encerra a discussão, porque até então se acreditava na existência do éter, né? Então, Michelson e Morley fizeram esse experimento e eles tentaram demonstrar a ausência, a existência do éter, mas, né, o experimento, ele demonstrou a inexistência desse éter, né? Então, foi um experimento que valeu muito a pena, né? Em vez de comprovar que o éter existia, comprovou foi o contrário, né? Que o éter não, esse éter, né, não existia, tá certo? Então, aqui fica como sendo alternativa tá certo? Então, a existência do éter lumífero, que seria uma substância onde as ondas de luz se propagariam, certo? Então, ele mostrou que essa existência, que não tinha esse éter, tá certo? Então, aqui encerra aí a discussão filosófica. E aí, qual é o próximo passo, né? Vamos aqui para frente, tá vendo? Trouxe aqui mais algumas questões para discutir na tarde de hoje. Então, pessoal, ó, concluído aí essa parte filosófica, né, a gente chama das bases da mecânica, essa ideia que passa aí de Aristóteles, né, até Galileu, né? Claro que tem outros, outros físicos, né, outros pensadores, como Copérnico, né, Kepler, mas os dois marcantes, né? Vocês viram aí que nós temos aí 7 questões cobrando só sobre esses dois, né? Que aquele primeiro itemzinho lá de todo edital, né, de concurso de SEDUC. Então, o que fica marcado, né, é que Aristóteles chega com seu modelo, né, defendendo seu modelo de geocentrismo, defendendo que para existir movimento é necessário que exista uma força, né, na ausência de força cessa-se o movimento, que corpos, né, mais pesados caem mais rapidamente, né, e que o universo teria o famoso éter. Pronto. Galileu leva, né, Galileu chega com as suas ideias e faz uma refutação dessas ideias aristotélicas. Não é bem-vindo, porque essas ideias aristotélicas, elas fazem parte do nosso cotidiano, né? Você deixar um corpo cair, né? Um corpo com maior massa cair, ele vai chegar ao solo primeiro, né? Do cotidiano, né? Só que aí tem toda uma explicação, certo? Então, Galileu, né, mostra que isso não é verdade. Galileu introduz o conceito de inércia, né? Conceito de inércia. Galileu introduz o conceito de forma, né, indireto, o conceito de aceleração. E aí chegamos
depois do século XVIII, né? Século XVI, século XVIII. E aí nós vamos agora para a mecânica realmente newtoniana, né? Mecânica newtoniana. Antes da mecânica newtoniana, nós precisamos só descrever aqui como é que essa mecânica, o sistema de coordenada que é feito dentro da mecânica newtoniana, né? Nós sabemos que para resolver os problemas, nós podemos usar dois sistemas de coordenada, né? O sistema XY, tá certo? Ou o sistema mais conhecido, sistema tridimensional, que é o sistema, né? XYZ, tá certo? Esse sistema, ele é sempre cobrado em prova de concurso, tá certo? Vou só mostrar aqui ó, a quantidade de questões que nós temos que esse sistema ele é cobrado aqui, tá certo? Então, vamos lá. Uma rápida revisão, né? Nós temos aqui esse sistema. Então, dentro desse sistema, aqui existe o eixo, né, o vetor unitário I, no eixo Y existe o vetor unitário J, e aqui existe o vetor unitário K, certo? Então, nós temos esse sisteminha aí. Então, aqui nós temos o sistema tridimensional. Aí nós precisamos relembrar como são esses vetores, né? Por exemplo, um vetor, vou representar um vetor A. Então, o meu vetor A terá três componentes. Uma componente AX na direção de I, mais uma componente AY na direção de J, mais uma componente AZ na direção de K. Um vetor B, outro vetor, né? Um vetor R, qualquer, um vetor posição, pronto. Um vetor Rzão, que nesse plano, né? Ele terá a sua componente na direção X e R na direção J e R na direção de K. Tá certo? Então, aqui é um vetor representado, né? Aqui nesse plano. Né? Você pode... Um vetor R, representado aqui um ponto P, né? Terá essas componentes. Então, o que nós já sabemos, né? Nós já sabemos que isso aí são os vetores unitários. O módulo de um vetor desse, como é que é representado? Módulo do vetor R. Como eu represento o módulo do vetor R? O módulo do vetor R é dado pela raiz, né? De Rx ao quadrado, mais Ry ao quadrado, mais Rz ao quadrado. Certo? Isso aí é o módulo do vetor, né? Módulo do vetor. O vetor dado. Certo? Outra coisa também que nós precisamos relembrar, mais na frente a gente vai relembrando. Então, vamos aqui, ó, para a primeira questão. Vamos logo treinar aqui, né? Essa primeira questão. Considere duas forças representadas por dois vetores A, B, em um sistema de referência x, y, z. Caso o módulo dos vetores A mais B e A menos B sejam iguais, o ângulo entre eles é em radiano. Olha aí, uma questão, né, da 2018, questão bem típica, né, de provas de física, né, questão que... E aí? Ele quer saber quanto é o ângulo, né? Então, vamos aqui, ele quer saber, ó. Então, eu tenho dois vetores. Ele está dizendo que o módulo
do vetor A mais B, ele é igual ao módulo do vetor A menos B. Tá certo? Então, tá aí. Então, vamos partir disso aí, certo? Ele quer que isso aí seja igual. Como é o módulo de um vetor? Ora, como é o módulo do vetor? O vetor A mais B. Então, esse vetor A mais B e o vetor A menos B. O módulo do vetor A mais B é quem? A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B, cosseno do ângulo θ. Vou chamar ângulo θ, entre A e B. Ao quadrado, a raiz, né? Raiz quadrada desse, é o modo desse vetor. Do outro lado também, A ao quadrado, mais B ao quadrado, né? Menos 2 vezes AB, cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Tá certo? Eu vou usar mesmo o sistema, né, que a gente está acostumado a utilizar, que é a raiz, né? Pronto. Raiz. Isso aqui. Pronto, isso aqui é o módulo de um vetor. Tá certo? Vou fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. Vou fazer o seguinte. Eu vou pegar, pessoal, vou elevar isso aqui, ó, ao quadrado, isso aqui ao quadrado. Quando eu elevo, opa, aqui, quando eu elevo ao quadrado, né? Quando eu elevo aqui ao quadrado, né? Eu vou tirar isso aí da raiz. Então, eu vou ter A ao quadrado mais B ao quadrado, mais 2 vezes A por B cosseno θ, igual a ao quadrado, mais B ao quadrado, menos 2 vezes AB cosseno θ. Tá certo? Então, ele quer saber o que é que ele está pedindo, né? Vamos só que voltar. Ele está pedindo o ângulo entre eles, em radiano, que é o ângulo entre esse vetor, esses dois aqui. Então, vamos lá. Esse daqui eu vou cancelar com esse, tá certo? Porque agora eu tenho um módulo de vetores. Então, vou ficar com 2 vezes AB cosseno θ, menos 2 vezes AB cosseno θ. Vou pegar esse menos aqui, passar aqui para esse lado, e vou ficar com 4AB cosseno θ igual a zero, né? Então, aqui é menos, passou mais. Então, eu somei os dois. Então, é o seguinte, nós temos o seguinte, que o A não pode ser zero, vetor A. E o B também não pode ser zero, tá certo? Então, daqui nós concluímos o quê? Nós concluímos que só quem pode ser zero, quem é? O cosseno. Logo, certo? Logo, cosseno de θ é zero. E qual é o ângulo cujo cosseno é zero? Né? Cosseno do ângulo é zero. Ora, o ângulo cujo cosseno é zero, né? Se você fizer aqui, é o arco cosseno de 90 graus, né? Tá certo? Então, é zero. Tá bom? Então, em radiano, então o ângulo aqui é zero, já achamos, né? O ângulo, né? Aliás, o ângulo aqui é 90, θ é 90, tá certo? Então, θ aqui é 90 graus em radiano, que é o quê? Pi sobre 2, tá certo? Então, uma questão, né, bem simples, né, mas que pode fazer a diferença, né? Ó, então, fica aí a alternativa C, tá certo?
Então, o ângulo em radiano entre A e B é 90. Bom, lógico que pela a trigonometria, né? Se você está se você tá habituado a fazer soma e subtração de vetores, a gente pode observar isso, né? Quando ó, caso do modo dos vetores A e B, o modo dos vetores A mais B e A menos B sejam iguais. Quando é que isso aqui, ó, A mais B e A menos B seja igual? Qual é o ângulo, né? O que ele está perguntando aqui? Por exemplo, se eu tenho dois vetores aqui, ó, então, o vetor A, vetor B, quanto é o ângulo entre os dois, ó, certo? Então, a soma desses vetores aqui, quando é que eu terei essa soma? Ó, eu vou ter essa soma aqui quando o ângulo entre A e B, né? O ângulo, né, entre A e B, quando esse θ aqui, por quanto? 90, né? 90 graus, tá certo? Então, veja, quando o ângulo entre esses dois vetores é 90, eu vou ter essa soma, né? Aqui eu tenho uma soma. O vetor soma aqui é dado por A mais B. E agora uma subtração com ângulo de 90 graus. Porque se o ângulo for diferente de 90, né, o que é que eu vou ter? Vou ter, né, se o ângulo diferente de 90 graus, eu vou ter um vetor resultante aqui, vetor soma, né? Eu vou ter o quê? O módulo desse vetor, né? Módulo do vetor soma, eu vou ter o quê? O A ao quadrado mais B ao quadrado, mais duas vezes o A pelo B, cosseno de quem? Do ângulo entre os dois. Ora, faça cosseno 90, volta para cá, certo? E agora a subtração? Ora, agora eu vou ter aqui, ó, dois vetores, né? Vetor A, vetor B. Mas para ver isso aqui, a gente tem que estar muito habituado, né? Tem que estar com esse conteúdo bem, bem fresquinho na memória, né? Aí aqui eu tenho o seguinte, ó, subtração de dois vetores, ó. Então, aqui. Ou seja, ó, A menos B. É o vetor A menos B. Certo? A menos B. Tá bom? Então, eu acho mais simples você fazer o que a questão está pedindo. O que é que a questão quer? Ah, ele quer isso aqui, ó. Ele quer que a soma dos dois vetores seja igual à subtração dos dois vetores. Quando é que isso vai acontecer? Isso acontece quando o ângulo entre esses dois vetores, né, entre A e B, o ângulo entre a soma e a subtração, né, a soma e a subtração, for de 90 graus, tá certo? Então, é mais simples fazer mesmo só o que ele está pedindo, tá bom? Aqui outra questão abordando vetores unitários, né? Essa questão ele quer o vetor velocidade média. Esse assunto, pessoal, de velocidade média, nós vamos abordar na nossa próxima aula, que aí a gente já entra logo na, na mecânica, tá certo? Na cinemática, né? E aí a gente já resolve, né? Esse daqui é de velocidade média, e o próximo aqui é de velocidade instantânea, né? Vamos aqui. Então, nós vamos aqui para essa outra questão, ó. A questão de número 10, né? Que é para trabalharmos, olha aqui, esse conceito de vetores unitários, né? Essa notação. Quem vai para concurso tem que estar com essa notação, tem que relembrar essa notação, né? Não é uma notação tão difícil, mas a gente tem que estar relembrando, né? Então, só as questões cinemáticas, ó, elas cobram que o candidato saiba essa notação, certo? Então, vamos aqui, ó. A questão de número 10, né? Ó, considere uma partícula cujo vetor posição é dado por isso.
Tá aqui. Vetor R. Vetor R. Bom? O vetor R. Tá certo? Onde T é o tempo e JK são os vetores unitários na direção x, y, z, respectivamente. O vetor velocidade instantânea que é o vetor velocidade instantânea. Vamos passar para a próxima. Esse daí vamos deixar para outra aula, né? Vamos aqui, ó. Pronto, vamos treinar a questão só de vetores unitários, né? Pessoal, se alguém quiser interromper, viu? Pode ficar à vontade, tá bom? Se quiser fazer alguma observação. Dois aviões, 1 e 2, estão com velocidade constante, dada por V1, né, 200 na direção de I, 200 na direção J e 10 na direção de K. E o V2, 200 também na direção de I, 200 na direção de J, menos 10 na direção de K. Onde I e JK são os vetores unitários na direção X, Y, Z, respectivamente. Considere o sentido positivo do eixo X como vertical para cima. Neste caso, teremos uma aeronave ganhando altitude e outra perdendo. A velocidade do avião 1 em relação ao avião 2 é. Pronto. Nós temos aqui, né, fazer aqui uma soma ou uma subtração de componente a componente. Então, quando se trabalha com os vetores, com os vetores unitários, né, IJK, tá certo? Nós temos que fazer a soma ou a subtração, componente a componente. Então, é o seguinte, você tem aqui um avião para cima, certo? O 1, e você tem aqui um avião para baixo, o 2. Veja que essa componente aqui, ó, do avião 1, ela é igual à componente do avião 2. A componente do 2, né, na direção J, também é igual a do 1. Então, só resta aqui, ó, na direção Q? Na direção K. Tá certo? Então, o que é que nós temos aqui, ó? Que a velocidade resultante. E aí, muito candidato confundiu essa questão, viu, com o encontro de móveis. Eles não estão se encontrando, eles estão passando um pelo outro, né? Aqui não é um encontro de móveis. Então, eu vou ter o V1 para cima, né? Utilizando aqui o eixo, né? E menos o V2. Utilizando aqui como referência o eixo Z para cima, certo? O eixo Z aqui para cima. Então, não é encontro de móveis, certo? A subtração de vetores unitários. Então, aqui eu subtraio, né? O I do I vai zerar, o J do J, e no final eu vou ter somente isso aqui, ó, somente na direção K. 10 na direção K para o avião 1, menos, né? Menos 10 na direção K para o avião 2. Aí, lembrando, pessoal, ó, essa notação aqui, né, esse I, esse J, esse K em negrito, quer dizer isso, né? I chapéu, J chapéu e K chapéu. Então, velocidade resultante, eu vou ter aqui, que é 20 na direção de K. Olha, simples, né? Às vezes a gente tem uma questão dessa, né? Um monte de letra dessa daí, entendeu? Eu pular essa daqui, eu vou fazer outra mais fácil, né? Mas, às vezes assusta, mas é facinho, viu? Vamos aqui para a última, pessoal. Estamos terminando, e aqui eu vou só dizer como é que vai ser o nosso roteiro de estudo, tá certo? Vou apresentar aqui o livro, dar aqui a dica aqui do livro, tá bom? Então, eu vou dar aqui a dica do livro e dizer qual é o livro que nós estamos usando. Ok? Então, ficou sendo realmente a A, né? Outra aqui, ó, para a gente finalizar esse momento, né? Considere uma única força atuando em uma partícula de massa 1 sobre a raiz de 3 kg. O módulo do vetor aceleração dessa partícula. Então, ele quer aqui o módulo do vetor aceleração. Tá certo? Então, vamos lá, né? Para fazer o módulo, então, então, nós já sabemos, lá da segunda lei de Newton, que força resultante
é massa, né? Vezes aceleração. Então, aqui eu quero o vetor o módulo do vetor aceleração, será o módulo de R, da força, né? R não, será o módulo da força sobre a massa. Então, aqui, eu tenho que encontrar o módulo do vetor força, né? Então, como a gente viu, quem é o módulo do vetor força? O módulo do vetor força. O módulo do vetor força resultante. Uma única força, tá? É a única força resultante. Quem é? É essa força aí, a raiz quadrada dessa força, né? Quem é ela? Menos 1 ao quadrado, né? Menos 1 ao quadrado na direção de I, mais menos 1 ao quadrado na direção de J, mais menos 1 ao quadrado na direção de K. Resolvendo isso aqui, nós vamos ter, né, nós vamos ter o seguinte, 1 na direção de I, mais 1 na direção de J, mais 1 na direção de K, né? Que é o módulo do vetor força resultante, né? Então, o vetor unitário, né? Deixa eu só fazer aqui uma pequena correção, né? O vetor unitário, ele entra aqui no quadrado, tá certo? 1 ao quadrado, né? Então, nós vamos ter aqui que o resultado, vamos logo resumir aqui, né? O resultado disso aqui será 3, né? Porque nós vamos ter 1 ao quadrado, 1 mais 1 mais 1 mais 1, dá 3, tá certo? Professor, e o I, o J e o K, né? A gente lembra lá que, né? I, vetor unitário I vezes ele mesmo é 1, né? O vetor J vezes ele mesmo é 1 também. E o vetor K vezes ele mesmo também é 1, tá certo? Por isso que eu vou ter aqui 3, né? Então, vou ter aqui 1 mais 1 mais 1, e aqui eu vou ter raiz de 3, tá certo? Trago esse resultado para cá, tá bom? Trago esse resultado para cá, e aí eu vou ter, né, 3 vezes raiz de 3, que é 3, né? 3 raiz de 3, que é 3, certo? Então, eis aí, o modo vetor aceleração dessa partícula é 3, né? Também uma questão simples, né? Que caiu recentemente, porém, se você não tiver em dias com essa lembrança dos vetores unitários, não dá para resolver, tá bom? Não dá para resolver, não. E você tem que estar lembrado. Pois bem, pessoal, então, é o seguinte, para quem entrou depois, né, eu falei no início que nós vamos trazer aí o conteúdo, né, durante as semanas, e esse conteúdo está dividido, todo o conteúdo lá do edital, o último edital, né, da SESC foi 2018, né, esse edital, ele é o mesmo, né, então ele foi o mesmo, a partir de 2009, né, ele foi o mesmo, de 2003, né, nós tivemos concurso com o Estado, pessoal, em 2003, né, aí depois, um pulo muito grande, só vai ter concurso em 2010, em 2009, 2010, depois tivemos mais outro 2013, né, uma temporada para 2012, outro 2013, depois 2018, né, e esse ano vamos estar de volta de novo com esse concurso, tá certo? Então, é o seguinte, o que mudou dos editais de 2010, né, 2009, 2010 para até 2018, né, é exatamente só essa cobrança, né, de 2009, 2010 em diante, eles começaram a cobrar essa primeira parte das bases da mecânica, né,
as ideias aristotélicas, como Galileu introduziu a ideia de inércia, de aceleração, né? Que não é necessário a força, então, tudo essa estrutura aí, tá certo? Então, olha, os livros que eu indico para vocês, né, o tradicional, né, o Resnick, que tem são muitas questões aqui, né, lógico, você não vai pegar aquelas questões que precisam de muita conta, né, porque as questões de concurso, ela é um estilo que não demore muito para resolver, né, no máximo aí 5 minutos, né, uma questão bem difícil, né. Esse livro aqui, né, só que a minha versão, a quarta versão, tá certo? Também tem, se você é mais visual, né, se você é mais visual, você pode pegar esse livro aqui, ele é o mesmo, tudo que tem no Resnick tem nele, certo? Só porque que é o Seaway, né? Raimundo Seaway, muito utilizado no curso de engenharia. Ele é todo colorido, né? Um livro bem colorido e ele tem mais histórias, né? Tem mais argumento. Então, se você é uma pessoa bem visual, ó, você pode utilizar esse livro, né? Os desenhos dele são de uma melhor qualidade, né? Tem as explicações extras, tá bom? Muito bom esse livro aqui, certo? Esse livro, que tem nesse livro, tem nesse daqui, certo? Qual é a diferença? Esse livro aqui, né? Ele tem uma pegada mais, ele explica uns extras, uns box extras, né? Se você gosta de uma leitura antes de cada questão, você pode pegar aqui em alguns capítulos, escolher alguns capítulos, Moisés, né? Não para resolver questão. As questões de concurso, pessoal, eu tenho observado que é mais dessa daqui, ó. Certo? Professor, como é que você sabe? Porque eu guardo todas as questões dos concursos desde 2009, né? Todos os concursos tiveram, inclusive os temporários, eu guardei as questões. A gente observa que são mais questões desses, ó. Tá certo? Do Resnick, né? Claro que eles mudam alguma questão, né? Mas tem uns também que não mudam tanto. Por exemplo, a questão de vetores, ela tem aí, né? Mostrar que o vetor, a soma de A mais B é igual a menos B. Qual é o ângulo entre eles dois, né? Essa questão, tá bom? Também mostrar em vetores, né? Aquelas relações de vetores, né? O produto escalar e o produto vetorial, tá bom? A gente, na próxima aula, na cinemática, a gente repete mais uma vez, só um iniciozinho, e comenta sobre algumas outras propriedades de vetores que serão necessárias durante nossas aulas aqui, tá certo? Durante essas 32 aulas. Em 32 aulas, viu, pessoal, dá para abordar todo o conteúdo do edital, certo? Então, próxima aula eu vou trazer no quadradinho mostrando cada semana cada conteúdo, tá certo? Se vocês tiverem alguma pergunta, estou aqui à disposição, tá certo? Alguma pergunta? Alguma colocação? Fique à vontade. Pois bem, pessoal, foi um prazer. Nós nos vemos na próxima aula, tá certo? E dúvidas, vocês podem até anotar que a gente tira na próxima aula. Você anota aí. Professor, na outra aula eu fiquei com essa dúvida, né? A gente tira, tá certo? Então, um abraço e obrigado pela atenção de vocês. Tchau.